Voltamos à Terra muitas vezes, permanecendo em suas sociedades com pequenos intervalos desde o início de 1906. Múltiplos deveres nos chamavam ali. Assim foi que, sob os cuidados de Aníbal e a nobre assistência de Suryaoma, os aprendizes estenderam os trabalhos beneficentes, multiplicando esforços para servir aos corações sofredores. Servimos nos postos de emergência, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais. Integramos caravanas de socorro a suicidas perdidos no invisível inferior e nos abismos terrenos. E a voz onipresente de irmão Teócrito guiava nossas consciências sempre. Coragem e cautela, meus amigos. Sigam os rastros dos responsáveis pela vigilância, aprendendo com eles a caça aos terríveis chefes de falanges espirituais mistificadoras, trevosas. Não vacilem diante desses perseguidores que induzem almas indefesas ao suicídio. Visitavam frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec, colaborando com eles. Acudiam aos chamados de muitos sofredores, mas que realmente necessitavam de socorro. Visitavam prisões e hospitais, sertões brasileiros e africanos, fortalecendo o ânimo e provendo socorro material a leprosos, dementes e mutilados. E nos atrevíamos até pelos domicílios dos mais ricos, onde também, por algum motivo, pudesse haver a possibilidade de suicídio. Estávamos quase sempre acompanhados por Aníbal. Meus queridos irmãos, por toda parte onde existirem lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes a aconselhar, eu estarei ao lado de vocês, guiando a todos através dos ensinamentos do Divino Mestre, Jesus. Nossas atividades multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade. Ah, meus amigos, sinto-me tão leve e com espírito renovado. Mas às vezes a aflição ainda me surpreende ao deparar-me com tantas angústias alheias. No entanto, João, já parou para pensar em quantas vezes obtivemos a paz e o conforto que vêm de Deus? Quanta alegria nosso espírito recebe ao contribuir com boa vontade para que uma e outra lágrima sejam enxugadas, para que um e outro desgraçado vençam a própria ansiedade por meio da esperança, um e outro coração se aqueçam à luz sagrada do amor e da fé. Belarmino está certo. Não podemos perder o controle. Lembrem-se de que devemos relatar nossos testemunhos aos orientadores espirituais. Tudo o que temos observado na prática entre os infelizes sofredores, deveremos analisar e apresentar à junta examinadora. Sim, e precisamos nos esforçar. Uma vez aprovados, estes trabalhos poderão ser ditados por nós ou revelados aos homens através da operação mediúnica. É isso que me angustia, meus caros. Um de meus trabalhos foi reprovado. Mas quantos já foram aceitos com louvor, João? Além do mais, se não o sancionaram, é porque realmente ainda não estava perfeito. Trabalharemos juntos. Repetiremos a experiência até o tema do trabalho concordar plenamente com a nossa verdade. Os dias consagrados a tais exames eram festivos para toda a Cidade Esperança. Lá, ocorriam legítimas exposições de uma arte sagrada que ultrapassava todas as concepções de beleza terrestre. As vigilantes esforçavam-se na decoração dos ambientes, repletos de jogos e efeitos de luzes extraordinários. Vejam, lá estão Teócrito, Ramiro de Guzmán e Aníbal de Silas. O espetáculo era incrível. Nossos superiores revelavam-se artistas de dons espetaculares, quer na literatura como na música, e na oratória descritiva também.
lembrando aos ouvintes que oratória descritiva é a exposição mental, através de imagens, das produções que os próprios espíritos realizam. De esferas vizinhas desciam caravanas espirituais fraternas, emprestando brilho artístico às nossas experiências. Nomes que na Terra se pronunciam com respeito e admiração acudiam-nos bondosamente. Se meus olhos não mentem, creio que aquelas entidades iluminadas bem ali à nossa esquerda são ninguém menos que Victor Hugo e Frédéric Chopin. Sim, são eles mesmos, professor Bellarmino. Ambos, como muitos outros, tão ou mais consagrados na Terra, vêm aqui exprimir sua arte. Os aprendizes tiveram assim a ocasião de ouvir o grande compositor, sempre consagrando à arte ou à literatura as suas melhores energias mentais. Chopin traduzia sua música em imagens e narrações numa variedade impressionante de temas, Ivone. Por sua vez, o genial Victor Hugo também nos oferecia belíssimas lições. Suas fantásticas criações literárias eram revistas de maneira surpreendente, por ele próprio. A esfera terrestre ainda não esqueceu o poder criador desta mentalidade. E a Terra, Victor Hugo ainda voltará, servindo-a com sua eterna missão artística, a bem daquele que é a suprema beleza, o divino Mestre Jesus. É maravilhoso, irmão Teócrito. É o pensamento do grande Hugo animado pela ação da realidade. Nunca imaginei conhecer tão profundamente as nuances das suas vibrações emotivas. Aqui no mundo invisível, Camilo, os mais nobres artistas terrenos também se inspiram nos assuntos espirituais. Isso equivale a dizer que também colaboram na obra de sua reeducação. Ramiro me disse que a genialidade de Victor Hugo se confirma na Terra há muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França, sempre deixando um rastro luminoso de arte e de cultura superiores. Pois é verdade, Bellarmino. Seu espírito tem sido venerado por muitas gerações em várias épocas diferentes. Quanto a Frédéric Chopin, alma insatisfeita, somente agora compreendeu o inevitável. Somente com Jesus encontrará os ideais que a satisfarão. Suas migrações terrenas, quase sempre a serviço da arte, também foram várias. Uma delas até mesmo anterior à vinda de Jesus à Terra. Cultivando as belas letras como poeta inesquecível, viveu em pleno império da força, na Roma dos Césares. Mas, e quanto a vocês, meus irmãos? Deixemos um pouco o campo das artes e falemos sobre os ensaios que deverão apresentar. Devo admitir que estou um tanto inseguro. Traduzir minhas criações mentais em imagens e cenas, como os instrutores fazem tão habilmente, será para mim um enorme desafio. Fique tranquilo, João. Para isso contarão com o auxílio dos nossos técnicos, uma equipe de cientistas brilhantes. Alguns médiuns de nossa confiança também serão atraídos para esses encontros sob a tutela de seus anjos guardiães. Servirá de estímulo ao trabalho a que se comprometeram quando reencarnaram, o de serem intérpretes do mundo invisível. Isso nos deixa muito entusiasmados, irmão Teócrito. Provavelmente facilitará a tarefa de informarmos aos homens as nossas novidades. Camilo e seus companheiros não contavam, porém, com um desconcertante empecilho: o pouco desejo existente no coração dos médiuns de se ativarem em torno dos ideais cristãos. Ideais que julgam defender, embora permaneçam incapazes de renunciar, avessos aos altos estudos necessários à sua evolução, descomprometidos com a boa vontade.
E era Teócrito quem novamente nos esclarecia. Os médiuns, uma vez dotados de faculdades tão poderosas, jamais deveriam estar em desarmonia consigo próprios, muito menos com as esferas iluminadas. Boa parte deles traduz efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos. Mera ilusão, meus caros. A verdade afirma que nada fizeram para merecer o alto mandato, nem mesmo a moralização da própria mente. Ai, quanto desgosto isso traz aos nossos corações, meus queridos alunos. E não apenas a nós, mas a todos que se interessam pelo bem da humanidade no além-túmulo. É doloroso observar a desatenção dos médios em geral, seu desinteresse em se livrar dos atrativos materiais, dos quais o bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los. Eles mesmos, os médiums, infelizmente dificultam a ação dos espíritos instrutores. Muitos, excelentes em suas disposições físico-psíquicas, resvalam para a improdutividade enquanto se acumula ao serviço do Senhor por falta de bons operários terrestres. E a humanidade, meus filhos, envolve-se nas trevas, em pleno século das luzes, prosseguindo desorientada à falta do pão espiritual, faminta da luz do conhecimento. Um daqueles dias festivos foi liberado às visitações. Na véspera, porém, os aprendizes foram chamados ao gabinete de Ramiro de Guzmán. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Boa tarde. Amanhã será um dia importante para os senhores. Por isso mesmo devo prevenir a todos. Os internos receberão visitas dos seus familiares desencarnados. Mas que bom. Que boa notícia. Boa notícia, não é? Pena que tamanha alegria será apenas privilégio dos internos mais antigos. Paciência, Camilo, paciência. Esperemos. Um dia chegará também a nossa vez de revermos os nossos. Bondosas e prestativas, as senhoras vigilantes prepararam os parques para a grande recepção do dia seguinte. Rita e Doris acompanhavam os preparativos em companhia de Camilo. Quanta arte e talento possuem essas mulheres. São capazes de criar os recantos mais belos que já vi. Certamente, Camilo. São ambientes encantadores. Falam as recordações mais queridas da infância e da juventude. Quando as desesperanças da existência ainda não me haviam feito sorver o cálice das amarguras. Esqueça as amarguras, meu amigo Camilo. O momento é de alegria. Todos esses lugares serão oferecidos aos internos como agradáveis surpresas, a fim de receberem parentes e amigos desencarnados. Se reparar bem, verá que foram criados ao ar livre, espalhados pelos parques e jardins, à beira dos lagos e sobre as encostas das colinas. Estes recantos, porém, não se prolongam por muito tempo. Existem temporariamente, só enquanto durarem as necessidades de compreensão e conforto. Muitos traduzem o lar paterno, onde florescem as primeiras esperanças e realizações. Alguns, como este, lembram os cenários marcantes da afeição conjugal. Uma sala, uma varanda florida. Ao passo que outros mostram até paisagens da terra natal. Uma ponte, um trecho da praia, uma alameda conhecida por onde muitos internos foram conduzidos pelos braços protetores de suas mães. No dia seguinte, logo pela manhã, fui surpreendido com um chamado de Teócrito. Bom dia, Camilo. Bom dia. Provavelmente não esteja esperando. Mas as melhores surpresas, tanto na terra quanto no invisível, muitas vezes são as que menos se esperam. E foi então, no próprio cenário que representava a casa onde nasci, que tive uma encantadora satisfação. Revi minha mãe querida, a qual ainda na infância havia visto morrer e sepultar. E beijei suas mãos carinhosamente, como no passado. Mas a surpresa de Camilo
seria ainda maior. Deus Todo-Poderoso, não posso acreditar no que vejo. Papai, meu velho pai. Ah, que saudade. Quanta saudade. Perdoe-me, meu velho. Perdoe-me. Camilo ainda reviu a esposa, a qual já poderia ter reencontrado há muito tempo no invisível, caso não houvesse cometido suicídio. De todos eles recebi carinhosas advertências, conselhos preciosos, testemunhos de afeto. E reparei que nenhum me pedia satisfações sobre o meu ato brutal. Recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno, os mesmos móveis, a mesma decoração, o mesmo ambiente que eu conhecia tão bem. Doris e Rita haviam preparado tudo. Nenhum detalhe foi esquecido para que Camilo revivesse as impressões dos verdadeiros laços familiares. Na verdade, como ambas afirmariam mais tarde, os próprios internos, sem perceber, forneciam elementos para que tudo fosse realizado assim. Os seus superiores, também instrutores e educadores, são legítimos agentes da caridade. Examinando seus pensamentos e impressões mentais mais queridas, descobrem a melhor forma de recuperar o seu ânimo. Tudo nos é transmitido então por meio de mapas e visões, a fim de que a reprodução dos ambientes seja a mais confortadora possível. No entanto, vocês necessitam de toda a serenidade, da maior lucidez possível, para que aproveitem ao máximo a aprendizagem a ser feita. Durante o inesquecível reencontro com meus pais e esposa, infelizmente tive também uma surpresa desagradável. Era papai quem me revelava. Pobre filho querido. Nada podemos fazer a seu favor, Camilo. A situação é muito delicada. O suicídio não concede a você, meu filho, nenhum benefício. Ah, minha mãe. O que foi fazer comigo? Quanta vergonha, mamãe. Força, meu filho. Muita fé em Maria, mãe de Jesus, que há de aliviar suas angústias. Dias menos dolorosos virão para iluminar sua consciência. E sob as sombras dos arvoredos, contemplando os campos floridos, os pomares e os quintais da velha casa em que vivia, Camilo sentia-se paternalmente amparado após décadas no além-túmulo. Embalado pela amorosa proteção de sua família terrena, demorava-se muitas vezes em agradáveis reuniões com muitos entes queridos que, como ele, já haviam falecido. Por sua vez, meus companheiros tinham os mesmos direitos. Ali não havia favores especiais nem predileções. Somente a rigorosa justiça divina, moldada nas leis de atração e afinidade. Finalmente, Belarmino pôde encontrar a mãe, a quem amou com todas as forças do seu coração, recebendo sua visita inesperada naquela mesma tarde. Doris e Rita também forneceram à mãe e ao filho o conforto carinhoso de um saudoso ambiente. A extensa biblioteca da mansão onde viveram, a lareira crepitando alegremente, a cadeira de balanço da velha senhora, a pequena poltrona de Belarmino junto ao colo de sua mãe, como nos tempos de infância. Ah, minha amada mãezinha, como esperei por este dia. Belarmino, o meu único filho, o meu maior tesouro. Ai, quanta dor senti com a sua partida, ainda mais ao saber que havia se suicidado.
Isso afetou profundamente a minha saúde. Eu não pude resistir. Eu deixei o mundo material meio ano depois, sem nunca me conformar com tamanha tragédia. Perdão, minha mãe. Eu errei. E errei em tudo. A começar por minhas crenças, minha filosofia, a qual mostrou-se vazia, sem sentido algum aqui no mundo invisível. Vivi as mais angustiantes decepções depois que passei para a pátria espiritual. Julgando encontrar o esquecimento no ventre da natureza, deparei-me viva após a morte. Viva e torturada por muitas mágoas, meu filho. Não possuía capacidades mentais e espirituais que pudessem me recomendar às regiões felizes ou confortadoras do invisível. Pobre mamãe. Quanto sofrimento fui causar à senhora. Eu procurei inutilmente por você, nas regiões mais sombrias. Eu vaguei por ambientes aterrorizantes, molestada por infinitas confusões e trevas. Ainda estava sob os efeitos do orgulho e do egoísmo que marcaram a minha personalidade na Terra. Não diga isso, minha mãe. A senhora sempre foi e será uma grande mulher, uma pessoa maravilhosa. A confusão cresceu em minha mente. Passei a sentir arrependimento por haver renegado o amor a Deus, preferindo seguir radicalmente a ciência materialista. E agora percebo, meu filho, que também fui responsável pelo seu desastre. Mas como responsável? Se fui movido por uma decisão íntima, acreditando que a morte seria a melhor solução. Eu sempre fui uma mãe descrente dos ideais divinos, negligente e orgulhosa, cujos desejos limitavam-se apenas às paixões mundanas. Acabei, assim, moldando a sua mente, com o mesmo vírus mental, com as convicções nocivas que nos arrastaram às quedas morais. Mas com o tempo, tornei-me mais lúcida e conformada, graças às imposições da dor educadora. Trabalhei, lutei, sofri com resignação no espaço durante vários anos. Supliquei, converti a verdade existente na ideia de Deus e suas leis, receber concessão para rever o meu filho querido. E finalmente recebi a dádiva misericordiosa do Ser Supremo, o qual agora reconheço com respeito e pesar. Dois anos mais tarde, outro acontecimento marcava intensamente o espírito de Camilo. Durante uma das aulas de Epaminondas, ele recebia a notícia: Camilo Cândido Botelho, chegou a sua vez de extrair as lembranças das encarnações passadas. Por gentileza, mestre, confesso que fui apanhado de surpresa. Eu não me sinto preparado. Poderíamos adiar meus testemunhos para a próxima aula? Seus testemunhos são também os de todos aqui, meu caro aprendiz. E como deve saber, é urgente que recupere o tempo perdido, o aprendizado que deveria ter absorvido em vidas passadas. Venha, sente-se aqui. O Tribunal da Suprema Justiça deseja e precisa ouvir seus depoimentos para o seu próprio bem. Cuidadosamente, os auxiliares o prepararam, tal como conviria ao réu, que frente a frente com o Tribunal da Consciência seria examinado. Os instrutores rodearam Camilo, desferindo fluidos poderosos sobre seu espírito fragilizado.
Era como se fossem médicos que operassem a minha alma, expondo sua anatomia para que eu mesmo a examinasse, descobrindo a origem dos males que me perseguiam. Intuições de angústia atacavam o meu íntimo. Certamente, Ivone teria me banhado em suores gelados se ainda ocupasse o corpo carnal. O pavor, enfim, acovardou Camilo. E ele quis resistir, prevendo a vergonhosa situação que eu esperava. Senhor, por piedade, tenha compaixão de mim. Não vacile. Para operarmos a renovação interior, precisamos ter coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir. Não acharemos para a glória. Lembre-se de que os covardes são punidos com a própria inferioridade, com a degradação de que se cercam. Seja forte, porque o Todo-Poderoso premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Epaminondas e sua equipe posicionaram-se em torno de Camilo, envolvendo-o em estranhos jatos de luz. Fraqueza invencível atacou meu cérebro. Logo depois passaram a surgir incríveis reproduções erguidas dos depósitos da alma. Aos poucos reanimava-se à minha presença toda a minha longa série de vidas planetárias. Tive a impressão magnífica de me encontrar diante do meu próprio eu, ou do meu duplo, se assim posso me expressar. Era como se, à frente de um espelho, Camilo assistisse ao que ia surgindo na própria memória. Eu te ordeno, ó espírito criado para a perfeição no seio divino. Volta ao ponto de partida. Estuda no livro que traz dentro de ti as lições que as experiências proporcionam. E aprende contigo mesmo o cumprimento do dever, o respeito à lei daquele que te criou. Planeja, pois, tu mesmo, os programas de resgates que te convém. Assim alcançarás a glória para alçar voos ao seio eterno de onde partiste. Lentamente, já não distinguia Epaminondas, sequer o conhecia, nem me recordava dos meus companheiros do instituto. No entanto, Camilo não adormeceu. Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava, agia na posse absoluta de si mesmo. Perdia, porém, a lembrança do presente e mergulhava a consciência no passado. Então senti-me vivendo no ano 33 da Era Cristã. Eu, no entanto, não recordava simplesmente. Eu vivia essa época. Estava nela como realmente estive. Jerusalém passava por horas tumultuadas nessa manhã de sol quente. Encontrei-me possuído de alegria diabólica, indo e vindo pelas ruas repletas de forasteiros. Prestem atenção, meus alunos. Notem como o espírito de Camilo promove arruaças, espalha intrigas, boatos, incentivando desordens. Ele está agora no grande dia do Calvário. E sabe-se que um certo revolucionário de nome Jesus de Nazaré foi condenado à morte na cruz. Camilo era miserável, pobre e maldoso. Devia favores a muitos homens influentes de Jerusalém daquele tempo. Comia restos de suas mesas,
vestia-me dos trapos que me davam. Diante do tribunal, então, aplaudi frenético a figura repugnante de Barrabás, enquanto pedia a execução de Jesus. Sim, sentia prazer em assistir a tragédias, contemplar a desgraça de inocentes, aos quais desprezava, considerando-os covardes. E presenciar aquele jovem encantador, tão extraordinário quanto modesto, galgando pacientemente a ladeira sob a ardência do sol, com o madeiro pesado aos ombros, atingido pelos açoites dos soldados. Era um espetáculo que Camilo não poderia deixar de assistir. Contudo, revendo-se nesse passado, sua consciência passou a condená-lo, acusando-o violentamente. Oh, Jesus Nazareno, meu Salvador e meu Mestre! Não fui eu, Jesus! Não fui eu, não! Eu estava louco! Eu estava louco! Não me reconheço mais como seu inimigo! Perdão! Perdão, Jesus! Perdão! Avante! Alma, criação divina! Prossegue sem desânimo. Da leitura que agora fazes em ti mesma, será preciso que saias convertida. Que passe a servir o Mestre Jesus, que ontem apedrejaste. As imagens retornavam à mente de Camilo. Feroz na sua obstinação, acompanhou Jesus na jornada dolorosa, gritando ofensas humilhantes ao Filho de Deus. Confesso que só não o agredi a pedradas, ou mesmo a força do meu braço assassino, porque o policiamento em torno dele era bastante severo. É que eu me sentia inferior em toda parte. Nutria inveja e ódio a tudo o que considerasse superior a mim. Era feio, asqueroso, desprezível. Faltava-me um braço. De meu coração destilava somente ouvi-los da maldade. Integrando o cortejo, passei a difamar a sua mãe sofredora e humilde. Já então a mesma Maria piedosa e consoladora. E depois, em sequências sinistras, Camilo testemunhou a si mesmo, denunciando cristãos, perseguindo, espionando, torturando e até mesmo apedrejando Estevão. Reencarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas. E durante o intervalo de uma existência à outra, meu prazer era permanecer nas camadas inferiores. Camilo recebeu convites reiterados para os trabalhos de regeneração, como puderam ver, meus caros aprendizes. Mas se fez surdo, cego pela má vontade dos seus instintos inferiores. Mas através dos séculos, experimentei também grandes desgraças, meus amigos. Criminoso impenitente, preso às práticas do mal, sofria, como é natural, o reverso de minhas próprias ações. No entanto, minhas renovações carnais sempre se realizaram entre povos cristãos. O certo é que nunca me desloquei das Gálias ou da Ibéria até o momento presente. A ideia da regeneração começou a ser cogitada quando percebi sussurros aos meus ouvidos, quer me encontrasse na terra ou mergulhado nas penumbras espirituais. O que eu não podia compreender, porém, era o alto alcance moral de tais conselhos ou convites. Por isso, esperava da grande doutrina apenas vantagens pessoais, poderes misteriosos ou supersticiosos que me levassem a conquistar a satisfação de 1000 caprichos e paixões. A primeira metade do século XVII
surpreendeu Camilo em confusões lastimáveis na escuridão de um cárcere terreno. Que odiosa série de crimes, porém, ocasionou tamanha repressão para minha dignidade? Que razões abomináveis eu teria dado à lei para que fosse jogado às trevas de uma masmorra, meu Deus!